artigo 213. Então, estupro, artigo 213. Então, eu vou falando e vocês interrompam sim que precisar. Então, o artigo 213, eu já vou atalhando algumas coisas. O verbo é constranger. Constranger significa que tem que forçar. Não é simplesmente fazer um contato íntimo ou encostar em alguém e alguém que permita, não é isso. Então, constrangimento é forçar. Então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, conjunção carnal, que é pênis, vagina, ou outro ato libidinoso. Qualquer outro ato. Hoje, o estupro não é mais somente um homem penetrar uma mulher. Hoje, qualquer ato sexual que haja constrangimento com violência ou grave ameaça pode ser estupro, inclusive homem contra homem, ou mulher contra homem, enfim. Não é mais só homem contra mulher. Então, constranger é forçar, coagir, né? Então, aqui eu botei algumas as situações que eu já acabei de falar, ó. Antigamente era só isso, hoje ainda serve, penetração, né? Homem e mulher, mas também outros atos libidinosos, né? Tocar na parte íntima contra a vontade de uma mulher, constranger alguém a permitir que ela pratique com outro ato libidinoso. Bom, aqui tem uma decisão do STJ, eu tentei trazer jurisprudência para ver se vocês compreendem. Então, o promotor, né, classificou a conduta do recorrente como ato libidinoso diverso da conjunção carnal, praticado contra a vítima de 10 anos da idade. Isso aqui, o que aconteceu? Umas pessoas levaram uma criança de 10 anos para um motel e o homem ficou apenas, talvez a palavra não seja adequada apenas, mas ficou olhando essa criança nua. E o promotor classificou isso como ato libidinoso diverso da conjunção carnal. E o tribunal entendeu, né? Discute-se a inocorrência de efetivo contato físico, e a vítima autorizaria a classificação do delito, desclassificação do delito, ou mesmo absolvição sumária. O que decidiu o tribunal? A maior parte da doutrina penalista pátria orienta no sentido de que a contemplação lascívia configura o ato libidinoso constitutivo dos tipos do artigo 213, que é estupro, e 217-A, que é estupro de vulnerável, que é este caso aí. Então, vejam que nesse caso não houve nem toque, mas pela questão da idade, pela vulnerabilidade ser tão pesada, uma criança de 10 anos, o tribunal entendeu como estupro. É uma decisão, mas não dá para levar como regra também. Normalmente, o estupro tem toque. Estupro de prostituta pode ocorrer, nenhum problema. O cônjuge, como sujeito ativo, também não tem nada a ver, é estupro, se forçar, se constranger a mulher, a esposa, esposo, enfim, a manter relação sexual ou outro tipo de toque, desde que seja sob constrangimento por violência ou grave ameaça. O parágrafo 1º, esse aqui que vocês precisam compreender. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14. Bom, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, não tem problema. Da conduta de constranger, mediante violência ou grave ameaça, a vítima resulta com lesão corporal de natureza grave, a pena é aumentada para 8 a 12. A pena inicial lá é de 6 a 10, e aí passa para 8 a 12 se resultou em lesão grave. Agora, aqui, a segunda parte tem que ter cuidado. Ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14. Então, mais de 14 até 18, vai se dar o estupro se ocorrer o constrangimento. Não confundam com o 217-A, que é o estupro de vulnerável. É aquele que tem até menos de 14 anos, ou é doente mental, por exemplo. Esse estupro vai ocorrer mesmo que a vítima consinta, artigo 217-A.
até 14 anos, menos de 14. Agora, esse do parágrafo 1º, entre 14, ó, maior de 14 e menor de 18, é o estupro comum, com constrangimento. Porém, a pena é maior. Tudo bem? Compreenderam isso? Ou alguma dúvida? Vou lá no 217A para vocês não ficarem com dúvida, se alguém ficou. 217, ó, estupro de vulnerável. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Reclusão de 8 a 15. Isso aqui é objetivo. Praticou qualquer ato libidinoso, mesmo consentido, com menor de 14 anos, é estupro. O anterior, não. O anterior, se praticou com pessoa entre 14, mais de 14 e menos de 18, só vai ser estupro se houver o constrangimento. Tudo bem? Isso? Posso ir adiante? Então, tá bem. Bom, aqui temos uma doutrina do César Roberto Bittencourt. A regra, repetindo, é que nesses crimes o resultado agravador seja sempre produto de culpa, de extrema gravidade das sanções combinadas, máximo de 12 a 30 anos. Leva-nos a admitir a possibilidade de o resultado agravador, lesão corporal ou morte, poder decorrer tanto da culpa quanto do dolo. Bom, o que tem sobre isso aqui? Ó? Nós vimos aqui, no parágrafo 1º, que se resultar do estupro, resultar lesão corporal de natureza grave, a pena é maior. Se resultar morte, também é maior. Eu acabei não colocando aqui, deixa eu ver o inciso aqui, o parágrafo. Foi uma falha, não coloquei aqui no slide. Parágrafo 2º. Então, o parágrafo 1º se resulta lesão corporal de natureza grave e o parágrafo 2º se resulta morte. Então, a pena fica maior nessas duas circunstâncias. Certo? Bom, o estupro é basicamente isso, pessoal. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida do que é o estupro. O básico é lembrar, são atos libidinosos, não interessa se é conjunção carnal ou é outro tipo de ato, desde que haja coação, que é o constrangimento. Bom, o parágrafo 1º, que é mais de 14 e menos de 18 a vítima, exige de igual forma o constrangimento. O 217A, que nós vamos ver em seguida de novo, não, esse não. Manteve qualquer relação, conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14, e a gente vai ver com outros vulneráveis também, mas no momento serve apenas o menor de 14, é crime. Não interessa se ela se prostitui, não interessa se ela já teve outras relações, é crime de estupro se mantiver relação sexual com uma menor de 14 anos. Bom, o 215A, pessoal, praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, pena de 1 a 5 anos. O que é isso? Vejam que aqui não tem constrangimento. Importunação sexual é praticar um ato libidinoso para satisfazer a lascívia ou de terceiro. Vocês vão lembrar por que esse crime surgiu, ele é novo. Lembram das ocorrências nos trens e nos ônibus de São Paulo e até em Porto Alegre, de homem que se aproximava de uma mulher que estava sentado e ejaculava no ombro dela, no cabelo dela? Esse é o crime de importunação sexual. Né? É por isso que foi criado esse crime, porque não existia na época. Então, é esse tipo de ato, é praticar qualquer ato que alguém, próximo de alguém, e esse ato seja para satisfazer a lascívia ou de terceiro. Aqui não dá para confundir com ato obsceno.
ou com outra situação que nem crime. Por exemplo, se um homem tira a roupa na rua, mas ele não está tentando satisfazer a sua lascívia, apenas está andando nu, isso é um crime de ato obsceno. Ou na praia, por exemplo. Então, ele não se aproximou de alguém para ejacular ou para sentir prazer, apenas tirou a roupa. Isso é ato obsceno. Aqui tem que ter o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Outra coisa, a gente vê muito homens, né, param na estrada e urinam. Isso não é crime, não é nem ato obsceno e não é nem importunação sexual. É um ato não criminal. Aqui tem uma orientação do NUT, mas é nesse sentido aí, ejacular em alguém, exibir o pênis próximo de maneira incisiva para alguém. Vamos adiante. STJ, que tem uma decisão do STJ. Então, presunção absoluta da violência em caso de prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos, de modo que é inaplicável o artigo 215-A do Código Penal. Então, nós já vimos duas decisões do STJ. A primeira, lembram que o homem levou a menina de 10 anos para um hotel, ficou apenas assistindo, não tocou nela, estupro pela vulnerabilidade. Aqui o STJ se posiciona da mesma maneira. Se aproximar de uma menina, de um menino com menos de 14 anos para satisfazer a lascívia é estupro, não é o do 215-A, segundo as decisões do STJ. O artigo 216-A, assédio sexual. Esse caso aqui tem a ver com questão de trabalho, de hierarquia. Vocês podem guardar isso. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência. Ascendência é ter autoridade, de alguma forma, né? Inerente ao exercício do cargo, do emprego, cargo ou função. Então, está ligado a alguma espécie de trabalho, tem alguma vinculação trabalhista. E aí força, coage a pessoa, né, sob ameaça de desempregá-la se ela não realizar favores sexuais. Pena de 1 a 2 anos. O parágrafo 2º, aumento de pena se a vítima é menor de 18 anos. Então, o 216-A, assédio sexual, está ligado a alguma ascendência hierárquica em razão do trabalho, da função que exerce, do emprego, cargo público. Tudo bem? Estou indo. Se tiverem perguntas, façam. Relação entre patrão e empregada doméstica, ok, configura, tem ascendência, né? O 216, parágrafo 2º, nós já vimos, é um aumento de pena se a vítima é menor de 18 anos. 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso, de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Bom, então aqui é produzir, olha os verbos, produzir, fotografar, filmar, registrar, por qualquer meio, conteúdo sexual, nudez, e, obviamente, algo íntimo, né, privado, sem autorização dos participantes. Então, olhem, vou repetir os verbos para vocês compreenderem uma coisa. Os verbos são produzir, fotografar, filmar, registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso, de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Então, se liguem que o tipo penal, ele não fala em passar, não é esse o tipo penal para quem divulga. Aqui é apenas fazer a produção, a filmagem, a fotografia. Então, não é repassar, é apenas registrar, então, os atos sexuais, sem autorização dos participantes. 6 meses a 1 ano a pena. Parágrafo único.
na mesma pena incorre quem realiza montagem fotográfica, em fotografia, vídeo, áudio, ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez. Aqui uma montagem, pega uma foto, coloca alguém que não estava, né, e insere essa pessoa. Obviamente, no mesmo contexto, né, de ato sexual libidinoso de caráter íntimo. Ok? Bom, nós vamos voltar aqui para o 215, ficou fora de ordem. Violência sexual mediante fraude. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude, outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Aqui, pessoal, nós temos a seguinte situação. Alguém usa de uma estratégia para ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com a vítima. Bom, quais os exemplos que podem ter? O médico, né, que dopa a pessoa o médico que afirma que precisa fazer um exame na pessoa, quando na realidade não precisa, apenas para tirar a roupa da pessoa. O que tem que ter cuidado aqui é a questão do estupro. Vocês devem ter visto na mídia, que todos os casos envolvendo os médicos que nós temos notícia, e aquele caso do João de Deus foi considerado estupro. Por quê? Porque houve constrangimento, forçou a vítima, dopou a vítima e constrangeu, forçou, tocou na vítima com atos sexuais. Nesse caso da violação sexual mediante fraude, o que ocorre é que se há uma fraude e a pessoa, então, se deixa tocar. Né? Eu sou médico, eu não preciso fazer um exame ginecológico, eu digo que tem que fazer. Então, eu criei uma fraude, dizendo que precisava e não haveria necessidade. Então, tem que cuidar. Esses casos em que os médicos estão sendo acusados, é estupro, porque há um constrangimento. Eles dopam a vítima e constrangem e praticam violência ou grave ameaça, né, com a cunho sexual. Então, tem que ter esse cuidado aqui, 215. A maioria desses casos é estupro. Não necessariamente tem que haver uma conjunção carnal, não necessário, né? Não. Ter conjunção carnal, praticar o ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade. Mas, assim, Val, a maioria dos casos, eu não posso te dizer que é uma regra, né? Tem o artigo aqui, mas a maioria dos casos vai ser estupro. Porque se tu dopar a pessoa, ele fica vulnerável e é estupro. Então, dificilmente vai ser enquadrado neste crime aqui. Mas existe o crime, né? Violação sexual mediante fraude. Médicos que mentem para paciente a respeito da necessidade do exame ginecológico ou a palpação de seio a fim de tocá-lo quando tais exames eram desnecessários. Falso enfermeiro que adentra em hospital e obtém autorização de mulher recentemente submetida à cirurgia para que tire a roupa. Pais de santo, parapsicólogos que convencem pessoas crédulas a tomar um passe, no qual devem tirar a roupa e submeter-se a palpações. Mas, digo de novo, esses casos aqui, apesar de serem indicação doutrinária, é muito perto do estupro. Tem que ter cuidado, porque a maior probabilidade é ser estupro. Alguém quer falar? Bom. 217A. Esse é o estupro de vulnerável. Então, como eu disse para vocês, quando a pessoa, seja quem for, homem ou mulher, praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, é estupro. Não interessa se ela autorizou ou não, sempre vai ser estupro. Tanto que no tipo penal que não tem constrangimento, como tem lá no 213 e no parágrafo 1º. Pena de 8 a 15. E além do menor de 14 anos, tem que observar aqui mais alguns casos. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade, deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.
por exemplo, embriaga alguém totalmente, ele fica vulnerável. Aí incorre aqui nesse tipo de estupro, mesmo que a pessoa consinta no ato sexual, se for embriagado por alguém, vai ser estupro. Teve um caso desses que não foi considerado estupro, mas se cogitou aqui, acho que Santa Catarina ou Paraná, não lembro bem, mas acabou não ocorrendo a configuração do estupro segundo o entendimento do juiz. Mas a mulher foi embriagada, se embriagou junto com o cara e depois eles transaram, mas andou ali para ser considerado estupro. Parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal grave, a pena é de 10 a 20, se resulta a morte, 12 a 30. Parágrafo 5º. As penas previstas no parágrafo 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente. Então, vamos lá. Parágrafo 1º é aquela situação de praticar com vulnerável. Então, mesmo sendo menor de 14 anos ou sendo vulnerável, vai ser estupro. Não interessa se já transou antes, se exerce prostituição, não vem ao caso. É o que determina o parágrafo 5º. Depois o parágrafo 3º, que é a questão da lesão corporal, e o parágrafo 4º, da morte. Então, nesses casos, vai sempre se aplicar a pena de estupro. Vulnerabilidade, a gente já falou, menor de 14 anos ou outros tipos de vulnerabilidade. Ó, aqui, como eu falei, para menor de 14 anos, basta a comprovação da condição carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Bom, aqui tem uma compreensão do NUT, que eu acho que deve ser seguida pelos tribunais, enfim, mas é uma compreensão dele. Existe casos de adolescentes, um menino com 18 anos, um jovem de 18 anos, mantém uma relação estável, até moram juntos com alguém de 13. Seria incompreensível, né, e o NUT sustenta isso, de punir o sujeito por estupro. É um casal, os pais autorizaram, né, moram juntos, e aí é punir o sujeito por estupro. Então, isso é uma compreensão do Guilherme de Souza Nutti, que eu acho que está correto. Bom, esses são os crimes contra a liberdade sexual que nós tínhamos que ver. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu sei que a gente está passando meio rápido, né? Mas, enfim. Eu vou buscar aqui o outro. Professor, e quando uma criança ela é exposta a situações em que a família, de alguma maneira, permite, ou através de vídeos pornográficos, como é que se configura isso? Em relação pegando uma criança de 10 anos, por exemplo, e que ela traz isso de volta para o ambiente escolar, em que ela retrata que ela assiste vídeos com o avô, ou que houve alguma coisa em relação a algum familiar. Que tipo de crime incorre o adulto? Assiste vídeos pornográficos, assim, no caso, o avô mostra vídeos, né? Contribui para que a criança... Sim, entendi. Isso tem uns crimes ali o que ele é considerado, no caso, esse familiar da criança. Isso tem uns crimes ali no ECA, gente. Sim, é diferente, então. Ele não se inclui do Estatuto da Criança, isso. né? Na parte dos crimes em espécie ali, tem alguns artigos que falam sobre isso. Mas, no caso, assim, quando a criança é submetida a questões de, não ela carnalmente, mas assim, que ela assiste ou ouve ou algo assim, ele também é penalmente, né? Sim, sim, sim. Só que tem que, como não há toque, por exemplo, então não se configura
Depende, a gente pode verificar aquela outra situação anterior que eu mostrei ali. Que tu Tirar colocou, né? sendo Porque tu não deixa de expor a criança a questões de sexualidade que a mente sim, dela não está nem preparada para sim. compreender, né? Aí seria ter que observar os crimes do ECA, né? Tá, entendi. Pode falar, Tomás. Professor, e num caso mais ou menos assim, eu sei que até é difícil falar isso, tá? Mas a gente sabe que as pessoas, as crianças, os adolescentes estão cada vez mais precocemente sexualizados, né? No caso de um relacionamento, tá? De uma criança, por exemplo, de 11 anos. Uma criança de 11 anos e uma criança de 12 anos, tá? Elas tiveram um envolvimento sexual, né? Como é que fica isso? Tá, a de 12 anos até poderia responder por ato infracional, né? Sim. Mas em que medida se responderia também por ato infracional se houve o consentimento, né? Entre Sim. aspas, entre os dois? Tomás, assim, é algo assim que teria que ver pontualmente o fato, né, como foi. Mas tem as possibilidades seriam. A primeira é essa, ato infracional que tem 12 anos. Mas quem pratica um ato infracional, não obrigatoriamente ele tem que ser responsabilizado por ato infracional. Ele também pode pegar uma medida de proteção lá do artigo 101. São as medidas Uhum. que me esqueci, me faltou o nome agora, mas são medidas protetivas que tem para crianças e pode ser aplicada, em alguns casos, para adolescentes. Sim. Do 101 do ECA, né? Uhum. Não Então, necessariamente responderia por ato infracional, então, né? não obrigatoriamente. É assim, olhando assim, literalmente, é um ato fracional. Mas Sim, sim. não é necessariamente obrigatório que seja punido por ato fracional. Pode se receber uma medida protetiva do artigo 101 do ECA. Uhum. Deixa eu abrir aqui rapidamente o ECA, porque daí a gente, para dar o nome correto para vocês, não é medida protetiva, é medida. Não é medida socioeducativa? Não, esse é para o ato fracional. Ah, tá. Uhum. Verificada qualquer hipótese prevista no artigo 98, a autoridade competente poderia determinar, entre outras, as seguintes medidas. São essas aqui, na verdade nem tem nome aqui. São medidas de. Mas tem um nome, mas no artigo não diz. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, entre outros, as seguintes medidas. Aí vem encaminhamento aos pais responsáveis, orientação, apoio, matrícula em estabelecimento educacional, inclusão. São medidas, não é protetivo o nome, mas são medidas que o adolescente, que a criança e até o adolescente pode receber. Sim, sim. Eu vou verificar o nome em seguida que me vem, aí eu já falo o nome que popularmente foi Sim. afirmado. Deixa eu ver aqui. Uma vez surgiu um caso semelhante e eu dei uma olhada na jurisprudência, jurisprudência, né? E até entendimentos dos tribunais superiores, eles usavam como analogia a lei Romeu e Julieta do Uhum. direito norte-americano, né? Uhum. Que instituíram nos Estados Unidos, né? Quando duas crianças, enfim, dois adolescentes têm um relacionamento, né? Como Sim, é consentido entre ambos, sim, não faz sentido nenhum deles responder, né? Que sim. nem se eu disse literalmente seria ato infracional, mas Eu também acho que é a mesma situação que ali que a gente vê a jurisprudência do NUT, né, que ele diz que alguém com 18 ou com 17, que seja, mantém uma união estável, entre aspas, com alguém, uma menina de isso, 13. Como é que vai isso, condenar o sujeito por estupro se ele tem uma relação regular, os pais acompanham, e essa situação que tu fala é a mesma. Por isso que eu acho que isso. o mais É. plausível seria as medidas, e o nome está correto, é medida protetiva. Conferir aqui, Uhum, do uhum, artigo 101. tá Tá certo. ok? Ok.
Então, vamos lá. Dos crimes, agora a gente vai falar, então, do peculato. São crimes contra a administração pública. Peculato e concussão. Então, o peculato está no artigo 312 e o primeiro deles, o caput já tem duas formas de peculato. É o chamado peculato apropriação, né? Apropriar-se ao funcionário público. Deixa eu achar aqui. Aqui, apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo. Então, a primeira parte é chamado peculato apropriação, e a segunda parte é chamado peculato desvio. O que quer dizer um, o que quer dizer outro? A primeira parte, então, o funcionário se apropria, né, de dinheiro, valor ou qualquer bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. Então, é servidor público, tem a posse de qualquer bem móvel, dinheiro, enfim, em razão do seu cargo, ele se apropria. Ele está na posse e se apropria. Ou ele desvia em proveito próprio ou alheio. Então, encaminha como doação para alguém, por exemplo, mas não é dele, é público, né? Ou até particular, mas está sob a guarda dele. Então, o peculato é isso, é pegar um bem ou desviar um bem que não é do sujeito, que é do Estado ou até de particular, mas está sob a guarda desse funcionário, então, em razão desse cargo, e ele se apropria ou desvia para outro. Pena 2 a 12 anos. O parágrafo 1º é o peculato furto. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai. Aqui diferenciou. No caput, ele tem a posse. Está na guarda direta dele. No segundo caso, ele não tem a posse, mas ele tem possibilidades maiores, facilidades em razão do seu cargo de acessar esse objeto. Então, ele acessa e subtrai esse objeto. Então, aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, primeiro, caput, o sujeito tem a posse de algum bem, público ou particular. Essa posse é em razão do seu cargo, ele está de guardião desse objeto. Ele se apropria ou desvia. Segunda possibilidade, parágrafo 1º, ele não tem a posse, não tem a guarda direta, mas em razão do cargo ele tem facilidade de acessar e ele subtrai o bem. Pode falar, Val. Professor, isso a gente pode classificar, que acontece muito hoje no setor público, né, de funcionários, por exemplo, venderem terreno em troca de... Nós temos aqui o distrito industrial, onde é para empresas, por exemplo, assim, que você tem direito, né, desde que você abra a empresa em cima dele, né? Mas teve muitos casos, assim, de funcionários públicos que venderam os terrenos, entendeu? Ah, sim. Sim, é um bem imóvel, né? Um terreno não tem um bem imóvel, né? Então não seria o caso de peculato, né? Porque é bem imóvel, aqui outro bem imóvel, público particular. Então me parece que não seria mais adequado o peculato, porque um terreno é um bem imóvel. A não ser alguma coisa que esteja em cima desse terreno, aí pode até, dependendo da situação, ser considerado bem imóvel. Tá, então você desviar alguma coisa, algum funcionário público desviar algum bem que é público, se classificaria? Sim, se for móvel, sim. Tá, entendi. E ele tem, em razão do seu cargo, ele tem essa possibilidade de desviar. Aí é peculato. Sim, isso aí. Também está acontecendo. Também está acontecendo na nossa cidade aqui também. Ah, sim. E pode também... ser, sim, por exemplo, coisas simples. Sim, Né? Por exemplo, se associou, usou tinta do hospital para pintar a casa, no caso, entendeu? Sim. E pode ser bem particular também, que ele está na posse. Por exemplo, tem órgãos que apreendem objetos, a polícia, e aí fica sob a guarda por um tempo. Aí desviam ou se apropriam desse bem peculato também, né?
Aí tem algumas questões, assim, que são muito jurisprudenciais, daí tem muita jurisprudência que certamente não vão perguntar para vocês em prova de OAB, de concurso, porque é algo que vai dar muita controvérsia. Tem gente que defende, o servidor público pega lá 3, 4 clips, é peculato, mas é a princípio da bagatela. Alguns dizem, alguma doutrina diz que, e jurisprudência diz que não cabe bagatela em crime contra a administração pública, mas vai punir o cara por causa de uma folha de ofício. Então, existe aí, não tem um consenso nessa situação. Mas aí são coisas mínimas, né, Val? As coisas maiores, claro que é peculato. Sim, sim, a gente já vê muito também, né, professora, a história de merenda, né? Às vezes pessoas que levam merenda das escolas, né? Isso aí. Bom, o parágrafo 2º é o chamado peculato culposo, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Bom, como é que poderia se dar um peculato culposo? O sujeito é servidor público, sai da sua sala às 18 horas para ir para sua casa e ele se descuida, não cumpre o dever que qualquer ser humano cumpriria, que é chavear a sua porta da sua sala. E ele sai e deixa aberta a porta. E alguém vê, ingressa e subtrai um objeto. Então, aí nós teremos o peculato culposo. Nesse peculato culposo, é possível se eximir da pena. Se ele reparar o dano, ou enfim, devolver o objeto, antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. E se for posterior ao trânsito em julgado, reduz a metade a pena imposta. E a pena é de 3 meses a 1 ano. Bom, isso aqui a gente acabou de ver, peculato. Então, peculato, primeira parte, peculato apropriação, segunda parte do caput, peculato desvio. Aqui nós temos 2 jurisprudências que eu deixei para vocês. Consumação do crime de peculato apropriação. Primeira parte do Código Penal ocorre no momento em que o funcionário público, em razão do cargos que ocupa, inverte o título da posse. No caso, entela dinheiro, agindo como se fosse o dono do objeto material, então do dinheiro. Aqui tem outra. Não pratica o crime de peculato, mas sim de apropriação indébita, o funcionário público que, na função de carcereiro ou atender pedido de detentos para comprar mantimentos e trocar cédula de dinheiro de valor alto por notas miúdas, se apropria do numerário. Por que a diferença, pessoal? Porque nesse caso aqui, do TJ São Paulo, que é um carcereiro, ele recebeu de um funcionário, ele foi entregue licitamente para devolver. Então, é diferente de tu ter a posse em razão do teu cargo, de um objeto apreendido, por exemplo, ou da tua sala que tu trabalha, com notebook. Nesse caso aqui, o detento toma o dinheiro e me traz trocado. Então, por essa é a diferença. Peculato de uso, eu achei importante trazer isso. Por exemplo, usar trator pertencente a patrimônio público para arar suas terras particulares e depois o devolver. Nesse caso, entende-se que não há crime, exceto se o combustível for público e não for reposto. Porque aí, na realidade, não tem o intuito de desviar, não tem o intuito de se apropriar e não tem o intuito de subtrair. Então, se entende que isso aqui não é crime de peculato. Aí tem lá a lei de improbidade, que é outra história, né? Mas lá é uma lei civil daí. Mas, nesse caso, o crime de peculato não cabe. Mesma coisa aqui o NUT. O peculato furto, então, subtrai, né? Como eu disse, ele tem a possibilidade, em razão do seu cargo, de ter uma facilidade de acessar um objeto da repartição, e aí subtrai. A gente também já viu isso. Peculato furto, jurisprudência do STJ. Peculato furto ocorre no momento da subtração ou apropriação indevida do bem, independentemente de sua posse. O sujeito, na verdade, não tem a posse, né? Ele subtrai em razão do seu cargo e da facilidade que ele tem. A gente já viu o culposo também. A gente já viu a extinção da punibilidade do culposo. Antes de ingressar no artigo 313-A, só quero fazer uma referência ao artigo 30 do Código Penal. O peculato é um daqueles crimes que se comunica. Então, eu sou servidor público e pratico peculato. Levo junto comigo alguém que não é servidor, mas sabe que eu sou servidor.
e ele pratica comigo esses atos, esses 3 tipos de atos que nós acabamos de ver, um dos 3. Furto, desvio ou apropriação. Esta pessoa que não é servidor público responde por peculato. É a comunicabilidade prevista no artigo 30 do Código Penal. Tranquilo isso? Bom, o artigo 313-A. Aqui é bem fácil, 313-A ou 313-B, para fazer a diferença. O 313-A tem como verbo inserir ou facilitar. Funcionário autorizado. O que ele vai inserir ou facilitar que alguém insira? Dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos. Então, inserir ou facilitar o funcionário autorizado, dados falsos, alterar dados ou excluir indevidamente dados corretos. Este é o crime. Bom, pena de 2 a 12 anos. Agora, olha o 313-B, que é muito parecido. 313-B, modificar ou alterar o funcionário sistema de informação. Não é dados, é o sistema. Então, 312, repetindo, alterar ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, a alteração de dados ou excluir indevidamente dados corretos. E o 313-B é o sistema. Então, modificar, alterar, sistema de informação ou programa de informática. Viram a diferença? 313-A é os dados, 313-B é o próprio sistema. Nesse caso, 300, eu quero mostrar uma jurisprudência para vocês. Uma servidora do INSS, STJ, uma servidora do INSS, concedeu benefícios previdenciários indevidos. Então, inseriu dados lá indevidos no sistema. Qual é o crime? Então, estava se debatendo entre 171, parágrafo 3º, estelionato lá, e o 313-A, que é o que a gente está vendo. O tribunal decidiu que, em razão do princípio da especialidade, inseriu dados falsos, modificou dados, é 313-A, né? Em homenagem ao princípio da especialidade. Norma especial revoga a norma geral. Ok? Então, não é estelionato, nesse caso aqui, sim, o crime do 313-A. O 313-B, ele traz apenas um aumento de pena se da modificação ou alteração resulta para a administração pública ou para o administrado, né, prejuízo. O 315, ele tem que ter cuidado, ó, que ele não é uma apropriação de verbas, é dar as verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. 3 meses a 1 mês, de 1 a 3 meses. O que é isso? 315A. Olhar bem o verbo, dar as verbas ou rendas públicas aplicação diversa. O sujeito, ele não se apropria de dinheiro, não se corrompe, ele apenas tinha uma verba que era para usar em uma obra e ele usa em outra. Esse é o crime. Artigo 316, concussão. Concussão, então, o verbo é exigir para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função, mas ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, o sujeito é servidor público ou está por assumir o cargo de servidor e, em razão deste cargo, ele exige, na realidade, o verbo é exigir, vantagem indevida. Por exemplo, ocorre muito na polícia. O sujeito pega um mandado de prisão e vai atrás lá do preso, que é para ser preso, traficante, e exige, me paga tantos mil que eu não vou cumprir o mandado de prisão. Esse que é o crime de concussão. Só que o verbo é exigir, não é pedir. Se fosse pedir, solicitar, seria corrupção passiva. Corrupção
passiva ou ativa, opção ativa, no caso. Pedir ou solicitar. Então, o 316 é exigir. O que é exigir? Também tem que fazer uma diferença. Exigir é ter algum grau de ameaça, mas não é grave ameaça nem violência, porque aí seria extorsão. Vou mostrar uma jurisprudência para vocês. Ó, STJ. O núcleo da figura típica da concussão está expresso no verbo exigir, uma mínima ação coatora orientada a impor obrigação constrangedora. Não se trata, portanto, de mera solicitação, sugestão ou pedido, mas é uma imposição, porém não tem violência. Deixa eu ver se eu acho outra. Aqui tem... Não. Se for... acho que eu não coloquei aqui. Concussão e extorsão, aqui, ó. Não deu certo aqui. Bom, parou de funcionar a caneta, mas está aqui, ó. Concussão e extorsão. A concussão é uma forma de coação praticada pelo funcionário público com abuso de autoridade. Ocorre uma ameaça, que, entretanto, não pode ser grave. Olha o que diz o restante, ó. O crime de extorsão é sempre cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça. Então, tem jurisprudência, se ocorrer uma coação com violência ou grave ameaça, em razão do cargo, para obter vantagem indevida, é crime de extorsão. Se for uma coação que é uma leve ameaça, olha, se tu não me der o dinheiro, eu vou te prender. Essa que é a concussão. A diferença está na concussão para a extorsão, está na questão da violência ou grave ameaça empregada para obter a vantagem indevida, que se qualifica como extorsão. Eu quero mostrar para vocês outro crime aqui. Antes, deixa eu abrir aqui, e não está no slide, mas eu quero que vocês deem uma olhadinha rápida. Deixa eu só tirar aqui a tela. Vou apresentar aqui agora o Código Penal. Artigo 317, pessoal. Corrupção passiva. Diferente da concussão que nós acabamos de ver. Ó, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, a corrupção passiva, o servidor solicita, ele não exige e ele não coage com violência ou grave ameaça. Ele solicita ou recebe vantagem indevida em razão do cargo. E a corrupção ativa, artigo 333, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Esses dois, então, são diferentes, principalmente o 317, né, que parte do servidor público, que é corrupção passiva, ele solicita, ele não exige. Se exigir é concussão, se solicitar é corrupção. Aqui tudo bem? Sem dúvida nisso? Então, eu vou mostrar mais um artigo para vocês aqui. Artigo 334. Descaminho. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada ou pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Então, descaminho é não pagar um imposto quando, por exemplo, compra objetos ali no Uruguai, por exemplo, que é normal, em Ribeira, e não recolhe o imposto quando passa da cota. Então, iludir no todo em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. E o contrabando, 334. Importar ou exportar mercadoria proibida. Então, se ir lá no Uruguai e comprar, eu não sei hoje, se depende das portarias, né? Mas há pouco pneu era proibido.
arame de cerca era proibido de comprar. Então, se vai ao Uruguai, compra esses objetos, se estão na lista dos bens proibidos, é contrabando. E o que é permitido, se não paga o imposto, é descaminho. Deixa eu ver mais um ou dois artigos que eu queria mostrar para vocês aqui. No 329, 30 e 31. Artigo 329. O crime de resistência. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Então, alguém vai determinar, um oficial de justiça, que se cumpra uma medida e o sujeito se opõe, não quer cumprir o que lhe foi determinado legalmente pelo servidor público, tem que ser servidor público ou quem está prestando auxílio, mediante violência ou ameaça ao funcionário. Então, esta resistência tem que ter violência ou ameaça. O parágrafo 1º, a resistência qualificada, se o ato, em razão da resistência, não se executa, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, o servidor determinou, o oficial de justiça, o policial determinou que o acompanhe, né, tem um mandado coercitivo, por exemplo, ou cumprir uma obrigação, entregar um objeto, e o sujeito resiste com violência ou ameaça ao funcionário público, é resistência. Se não conseguir cumprir essa determinação, a pena aumenta. E ainda, se a pessoa que está desobedecendo, que está resistindo, melhor dizendo, ainda lesiona o servidor público, soma as penas. É isso que o parágrafo 2º determina. O 330, desobediência, desobedecer a ordem legal de servidor público. Então, o guarda de trânsito determina que faça um desvio porque a rua vai passar lá uma passeata, vai ter um ato público, e o sujeito desobedece, não cumpre as ordens de trânsito, por exemplo, desacato. Desobediência. 331, desacato. Desacatar o funcionário público no exercício da função em razão dela. Esse desacato, ele existe no sistema brasileiro, ele é controverso. Alguns juízes chegaram a sentenciar afirmando que isso não era crime, era uma questão civil, mas o STJ diz que é crime, então continua sendo crime. Então, desacatar pode ser xingar, pode ser fazer atos, né, que sejam atentatórios à dignidade do servidor público. Então, não precisa ser palavras, pode ser, inclusive, atos. Acho que é isso, pessoal. A gente deu uma passada aí no que era possível, né? Acho que vai ficar para trás as falsidades, que é o vídeo de 14 minutos, que eu vou colocar para vocês amanhã de manhã. Daí você também dê uma olhada. Deem uma olhada lá nas provas de vocês. Amanhã eu estou encaminhando as notas, né? Estão todas no autoatendimento, né? E depois que essa então vai ser no polo, eu não tenho mais o que fazer, aí é tudo com vocês e o polo. A grande vantagem é que esse semestre, então, a nota não é mais 6, é 5. Vocês já podem sair agora daqui a P1 e a P2 com 5 ou quase 5, né? E aí a média é 6, aí é tirar um lá em 5, fica mais tranquilo, né? 1,5, 2, enfim. Bom, pessoal, então é a última aula hoje. Eu vou entrar a semana que vem. Se alguém quiser tirar dúvidas, a gente pode conversar. Então, mas eu quero desejar para vocês aí. Pode falar, Jussara. Professor, eu não sei se no início da aula foi falado alguma coisa sobre a prova ou só está se falando agora. Vai sair toda a matéria do semestre? Sim, na avaliação semestral, toda a matéria do semestre. Toda a matéria. E tem alguma dica? A vantagem é que, se você tirou uma nota razoável agora, perto do, sei lá, 5, por exemplo, pode tirar 1 só. 4, pode tirar 2, né? Deu uma melhorada. E tem alguma dica para a prova?
Olha, os exercícios que estão lá são um banco de questões que eu elaborei, são 60 questões, elas têm muitas questões que foi solicitado na época pela UBRA, tipo o modelo ENAD, que aí é marcar lá, 1 e a 2 estão corretas. Muitas têm um texto, prestem bem atenção no texto. Não dá para errar uma questão que tem um texto e eu já dou a resposta. Eu dou a jurisprudência. Ali as pessoas e os colegas às vezes erram. Tem que prestar bem atenção. Muitas têm um texto, que a resposta está no texto. Não sei se o Rodrigo quer falar, Rodrigo. Então, eu não consegui agendamento lá. No autoatendimento, agendamento de provas EAD. Ele puxa lá semestre, puxa disciplina, mas não aparece nenhuma avaliação e nem dias. Tá bem, Rodrigo. Dá uma ligadinha para o teu polo amanhã de manhã. Nesse caso, eu não tenho como te ajudar, não tenho acesso a essas questões. Aí tu vai ter que falar com o teu polo mesmo. E lá fala que se na AP1 ou AP2 você não alcançou média, a F não será gerada, né? Mas tem as notas lá, então tá tranquilo. Eu não compreendi essa situação. Qual é a média da P1 e AP2? Não tem média. Não, se não, por exemplo, se você não fez, não atingiu a média, você ainda tem tá escrito lá, você ainda tem a prova que vale 5, que ainda você consegue ser aprovado, sabe? Sim, tá bem. Não, mas tu olhou as notas, tu tem todas ali, né? Tem. Tá. Bem, pessoal, então, hoje é a nossa última aula. Eu quero desejar para vocês aí muito sucesso na carreira de vocês. Vou ficar sempre à disposição. Quando tiverem dúvidas, podem me acionar, independentemente de ser ou não aluno, estarei sempre à disposição. Mesmo depois de terminar a faculdade, vocês têm meu telefone, podem me contatar. Espero que vocês consigam ir bem nessa prova. Eu sei que não é fácil, fazer sem código. E essa disciplina é muito chata, porque são diversos crimes, e aí tu vai lá e vai fazer sem código. Mas a OAB também é assim, né? Então, desejo, então, muita sorte para vocês. Espero que tenham conseguido aprender alguma coisa. Eu também aprendi muito com vocês. Eu gostei muito da turma de vocês. Ela teve um feedback bem interessante, mais do que as outras. Isso também me faz aprender, né? Isso também me ajuda. Eu preciso estudar mais e puxar mais. Também é muito útil. Pode falar, Val. Professor, só uma dúvida. Baixou a média da UBRA? É 6, baixou. É 5 agora? Não, é 6. O que mudou foi o seguinte, Val. Até o semestre passado, a P1 e a P2 valia 4. Entendi. Então tá. Professor, então eu quero também agradecer, né, ao senhor, aos colegas, dizer assim que para mim, foi muito bom, foi maravilhoso. Vou sentir falta das nossas aulas, tá? E desejo a todos aí uma ótima prova também. Então, tá, muito obrigado. Na próxima quinta eu estarei aqui ainda online para a gente conversar, tirar dúvidas, etc. Professor, o seu telefone é aquele mesmo ainda? Isso. Aham. Tá bom, então. Obrigado. Tá até bem. mais. Tudo de bom pro pessoal aí. Valeu. Até mais, então. Sucesso aí na carreira. Valeu, Sara. Valeu, Rodrigo, Giane, Tomás. Um abraço. Qualquer coisa, tu grita aí, Tomás. Depois que tu fizer essa prova, ou alguma dúvida para a prova também, só dá um grito aí que a gente conversa. Tá, beleza, professor. Muito obrigado, viu? Valeu. Boa sorte. Sucesso, prof. Obrigado, Giane. Valeu. Até mais.